alunos da AMBRA, dando prosseguimento ao estudo das exigibilidades tributárias, nós vamos ver a moratória. Tá? A moratória, ela é a primeira modalidade prevista como exigibilidade tributária, e a gente pode entender ela como uma dilatação do prazo de pagamento do tributo, ou seja, eu peço que o prazo que eu tenho para pagar seja ampliado, uma moratória. Ela pode ser estabelecida em caráter geral e em caráter individual. Diz o dispositivo do CTN, será em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público ou competente para instituir o tributo que a se refira, e pela União quanto aos atributos de competência dos Estados, federais ou municípios, quando simultaneamente concedidos quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Essa hipótese da linha B não foi excepcionada pela Constituição porque isso afetaria o Pacto Federativo. Tá? Então, a gente pode falar que cada ente federado pode estabelecer em caráter geral a moratória. E em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que é autorizado por lei nas condições do inciso anterior. A gente pode tentar interpretar esse dispositivo do CTN de duas formas. Tá? Para Ricardo Lobo Torres, o inciso 1 fala em benefícios de grupos, e aí, no momento que o sujeito competente institui a moratória, eu não preciso mais do fisco atuando para que eu possa exercer a moratória. E outra situação é quando há alguma lei, e aí a autoridade administrativa ela vai poder instituir uma moratória particular. Eu gosto mais da intervenção de Luciano Amaro. Tá? O inciso 1, ele estabelece a competência para instituir a medida. Tá? Então, indica o sujeito competente. Né? E no caso que nós vamos usar aqui exemplo, a União, então ela pode instituir em caráter geral. O Estado, por exemplo, imagina o Estado do Pará instituindo uma moratória em relação ao ICMS, dilatando o prazo de pagamento. Tá? Aí, o inciso 2 traz um modo de efetivação desse dispositivo. Tá? Então, é como se a gente fosse ler o inciso 1 e 2 do 152 da seguinte forma. O inciso 1 do 152 vai dizer quem é que tem competência para estabelecer as normas gerais em caso de moratória. E o 2 do 152 vai dizer, afinal, quem é que vai aplicar aquela norma geral aos casos concretos. Ou seja, essa interpretação é muito mais razoável, a gente sempre tem como pressuposto a necessidade da incidência ter sujeitos competentes para verter em linguagem. Então, há uma norma geral, mas eu preciso do sujeito competente para aplicar aquela norma geral e abstrata a casos concretos. Tá? O parágrafo 1 determina que a lei deve limitar o alcance da moratória. E o 153 fala o seguinte: a lei que concede moratória em caráter geral ou autoriza a sua concessão em caráter individual especificará sem prejuízo de outros requisitos a duração de prazo, o prazo de duração, as condições para se conceder a moratória e, sendo o caso, o tributo a que se aplica, o número de prestações a esses seus vencimentos, garantias dadas pelo beneficiário. Ou seja, a administração pode exigir exigência. O que é que a gente pode compreender desse inciso 3? Diante de uma norma geral, cabe ao agente do fisco aplicá-las ao caso concreto, complementando os requisitos do inciso 3º. Inciso 3, Então, diante de uma norma geral, eu vou pegar esse conjunto aqui, e aí o agente fiscal vai, qual tributo vai se aplicar, qual prestações, individualizando o caso. Tá? Ou o próprio ente público pode já instituir isso. A gente pode já delimitar, olha, eu estou instituindo uma moratória só para o imposto de renda. Ou só para o IOF. Tá? O 154 estabelece que a regra é para casos pretéritos. Então, a ideia da moratória é alcançar o passado. Excepcionalmente seria o futuro. Eu fico até em dúvida se a gente pode falar em moratória para casos futuros.
sabe? Eu não sei se seria mais apropriado dizer que, na verdade, não é mais uma oratória, é uma outra coisa, né? Você está dilatando o prazo. Ainda não aconteceu a dívida. E também o parágrafo 154 proíbe o aproveitamento da moratória aos casos de dolo, fraude e simulação de sujeito passivo de terceiro em benefício daquele. Tá? Isso aqui é uma forma de demonstrar que esse benefício da dilatação do prazo de pagamento de quem está com dívidas em atraso, isso aí eu acho talvez não tenha sido muito claro no começo da exposição, mas a moratória se dirige justamente àqueles créditos que já passaram o prazo de pagamento, então está em débito, então dilata esse prazo aí, faça um novo prazo para pagar essa dívida, tá? Por isso que eu falo que é estranho se falar em moratória para o futuro, porque se é uma dívida que ainda vai ser criada, ainda vai substituir a norma individual e concreta daquela obrigação, eu não posso falar em moratória, eu posso falar de, olha, eu estou alterando a data de cobrança daquilo ali. A moratória pressupõe que eu não paguei, tá? E, obviamente, não paguei de forma, vamos dizer, culposa. Mas se eu agir com dolo, fraude e simulação, tentando engambelar o fisco, aí eu não posso me beneficiar. Eu estaria me beneficiando da minha própria torpeza para conseguir um benefício. O 155 fala o seguinte: a concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Desculpe. O 155 fala em revogação. Porém, a gente aprendeu que na súmula 473 do STF, revogação é motivo de conveniência, ou seja, quando é conveniente para a administração, ela revoga. E aqui nós temos claramente um caso de ilegalidade, de descumprimento de requisitos legais. Então a gente pode entender que isso aqui, na verdade, seria mais correto chamar de anulação. Porque anulação é quando eu não tenho eu não tenho a observância dos requisitos legais. Tá? Ou seja, o ato está evadivício. Tá? E se você observar, por exemplo, inciso 1 fala que não será considerado o período da moratória para efeito de prescrição, ou seja, eu vou calcular independente da moratória, como se não existisse. E, obviamente, só posso fazer isso, só posso anular se o prazo prescricional não tivesse exaurido. Tá? Então, preciso revogar a moratória ainda dentro do prazo de prescrição. Por isso a gente vai estudar lá na frente. Tá? Então, veja, é mais um caso ali de anulação, porque nós estamos diante de vícios que impõem a anulação. Eu não posso manter aquilo ali produzindo efeitos. Bom, bons estudos.